Eu vou fazer aqui, deixa uma nota aí. Eu não lembro qual foi a última vez que alguém veio pregar aqui em cima que pegou a palavra 11 e 19. Não lembro. Isso quer dizer o seguinte: se passar do meio-dia, a culpa não é minha, tá bom? Que normalmente a palavra é dada um pouco antes de 11 horas. Mas estamos juntos aí? O que eu quero conversar com vocês, irmãos? Eu quero conversar com vocês sobre o reino de Deus. E mais especificamente, sobre os princípios do reino de Deus, a cultura do reino de Deus. Sabemos que todo reino tem cultura, não é verdade? Todo reino tem princípios, todo reino tem costumes. Recentemente aí, a gente viu o povo lá da Inglaterra, a cultura deles, no sepultar uma autoridade. Todos aqueles protocolos, aquilo fala de uma cultura própria daquele povo. E o reino de Deus, também tem uma cultura própria, que nós precisamos nos adequar a ela. E eu quero te dizer o seguinte: esse Deus que nós adoramos, que nós amamos, eu posso dizer que ele está mais interessado na motivação com a qual a gente faz as coisas do que com as realizações que a gente faz. Me entenderam? E eu busco um respaldo para isso lá em Gênesis 11, 4, onde, quando eu li essa passagem, o que eu penso? Que se aquele povo, não foram alguns não, se aquele povo, depois disseram, venham, vamos construir uma cidade com uma torre que chegue até os céus. Assim ficaremos famosos e não seremos espalhados pelo mundo. Aqui tem algumas verdades. O que eu penso desse versículo aí? Se esse pessoal tivesse com sinceridade, querendo construir uma torre para chegar e adorar a Deus, ter comunhão com Deus, se relacionar ignorantemente, está me entendendo? Eu penso que Deus falaria assim: não é assim não. Se eles tivessem dúvida, como é que eu chego até ti, ó Deus? Vocês acham que Deus deixaria esse pessoal confuso? Eu afirmo que não. Porque quando alguém não sabe fazer alguma coisa que pede a Deus, Deus, ele responde. E sabe onde eu me pego também? Para falar isso para vocês? É naquele episódio, vamos lembrar comigo, lá em Juízes, onde a esposa de Manoá recebe uma notícia de um anjo que ela estava grávida. Naquele tempo não tinha ultrassonografia, né? Ultrassonografia? Não tinha ultrassonografia. Não tinha aquele exame que as irmãs compram na farmácia e mede o quê, Vivi? Beta, né? Perguntou logo com a minha filha que não tem problema, né? Entendeu? Não tinha. Mas tinha um anjo que falou que é para ela: você está grávida. Ela vai falar com o marido: eu estou grávida, vou ter um neném e tem que fazer assim. Esse marido, com dúvida de como fazer, o que ele fez? Pediu ao Senhor. O anjo volta e fala: Manoá, é isso mesmo. Então, estou dizendo isso porque se aquele povo lá em Gênesis tivesse com dúvida de como fazer para chegar até Deus, Deus falaria com eles. Mas no texto mesmo, bota de novo o versículo, você vê que a motivação deles qual era? Tornar o nome deles célebres. Sabe o que eles queriam ser? Artista da Rede Globo, jogador de futebol, alguma coisa assim, para tornar o nome deles célebres. Isso que eles queriam. Está lá. Assim ficaremos famosos. Estão me entendendo o que eu quero dizer para vocês? Então, diante desse Deus,
que está mais interessado na motivação. É claro que as realizações com motivação certa, isso é um baita de um resultado, tá bem? Mas Deus, ele olha a nossa motivação. Aí eu falo motivação em discipular, motivação em ter grupo caseiro, motivação em pregar, motivação em cantar, motivação em tocar. Tudo isso, irmãos, está tudo envolvido. Qual é a motivação? É para vir aqui e se tornar famoso entre nós? Tem um pessoal aqui que tem alegado a gente, os músicos novos aqui. Poxa, como é legal ver nova geração. Mas eu quero seguir falando sobre a cultura desse reino. O que eu vou falar aqui, irmão, não resume toda a cultura, tá bom? Eu vou tentar falar pelo menos 4 culturas desse reino para vocês, que a gente precisa perseguir elas. E isso que eu vou falar, que eu estou falando, pode ser loucura. É loucura. A palavra do reino é loucura, a palavra da cruz é loucura. Mas sabe para quem, não sabe? Para aqueles que se perdem. Mas para nós, é poder de Deus. Fala assim, ó, para mim, então aqui você mesmo, para mim, é poder de Deus. Essa palavra é poder de Deus. Amém. Bem, no conceito humano, né, o reino de Deus, ele já rotula que nós somos os contrários. No reino de Deus, parece que a coisa está de cabeça para baixo, né? Escuta o que eu vou ler aqui para vocês rapidamente. Aquilo que é grande aos olhos dos homens é pequeno aos olhos de Deus. Aquilo que o mundo aplaude não impressiona a Deus. Aquilo que o mundo despreza é grande aos olhos de Deus. No reino de Deus, escutem, felizes são os pobres de espírito, não os homens soberbos e altivos. Tudo no conceito do mundo, tudo invertido. No reino de Deus, felizes são os infelizes. Perdão, no reino de Deus, felizes são os infelizes. Felizes são os que choram. Vê se isso é uma verdade. No reino de Deus, felizes são os felizes. No reino de Deus, felizes não são os espertalhões que roubam o horário de trabalho público, ou privado também, né? Que se enriquece ilicitamente, que vive na corrupção. Mas no reino de Deus, são os que têm fome e sede de justiça. Esses são os felizes. Felizes não são os que bebem todas as taças dos prazeres, mas são os puros de coração. O Franco tem falado muito disso, né? Felizes não são aqueles que prevalecem pela força. Não são felizes você que age assim, mas os mansos. Felizes não são aqueles que esmagam o fraco, mas são os misericordiosos. E para terminar, essa que eu escrevi aqui, felizes não são os que impõem sofrimento aos outros, mas aqueles que são perseguidos por causa do Evangelho. Estamos diante da cultura do reino de Deus. E quero mostrar para você o primeiro ponto dessa cultura. E eu vou me basear, eu vou ler agora tudo na RA, tá? Por favor. Eu vou me basear num texto que está lá em Marcos, capítulo 9. Eu não vou ler todo o texto. Ele vai do 33 até o 50. E aqui a gente vai tentar ver pelo menos 4 princípios dentro desse texto. Né? Princípio, né? A cultura a qual nós precisamos desenvolver. Jesus nos fala da cultura do reino nesse texto. Só um minutinho, antes de você projetar aí, deixa eu só contextualizar os irmãos com relação ao capítulo 9 de Marcos. Capítulo 9 de Marcos, a gente encontra ali aquele momento da transfiguração,
aquele momento que Jesus desce e cura um jovem, se não me engano, um rapaz, entrega para o seu pai, tudo no capítulo 9. Ali, Jesus ele fala da sua missão, a sua morte, a sua ressurreição, e está falando isso ali. Jesus fala do propósito pelo qual ele veio. Tudo ali no capítulo 9 de Marcos. Quando chega no 33, e é importante dizer a vocês que não só a gente fala sobre o Evangelho do Reino, outros pastores falam também. Recentemente, nós ouvimos uma frase de um irmão chamado Hernandes Dias Lopes, que ele fala assim, reino invertido de ponta cabeça do conceito do mundo. O mundo nos vê assim. E também ouvimos o Franco dizer que o mundo tem valores invertidos, valores contrários. Mais ou menos a mesma coisa. Então, isso já se é pregado. Esses valores do mundo não são iguais aos valores de Deus. Mas, para nós, esses valores de Deus é o quê? Poder de Deus para nossas vidas. Agora sim, o 9, 33 até 50. Irmãos, o que predominava no ensino de Jesus, nesse contexto aqui, é no espírito de sacrifício, que ele iria dar a sua vida, que ele iria morrer. Quando chega aí no 9:33, fala assim, tendo eles partido para Cafarnaum, estando ele em casa, Jesus, interrogou os discípulos, que é que discorreis pelo caminho? Jesus percebeu que lá no caminho eles vinham discorrendo, conversando, discutindo, debatendo. Pode passar para o 34. Mas eles guardaram o silêncio, eles não falaram nada para Jesus. Por quê? Porque pelo caminho haviam discutido entre si o quê? Quem ia orar mais naquela noite? Quem ia jejuar? Quem ia subir um monte? Não. Haviam discutido entre si sobre quem era o maior entre eles. Aqui já começa uma lição para nós. Olha, os discípulos de Jesus. Jesus estava falando assim, eu vim para morrer, eu vim para dar vida, eu vim para salvar. E ele estava ali do lado de Jesus, caminhando com Jesus, discutindo entre eles quem era o maior entre eles. E eu quero te dizer que no reino de Deus, na cultura desse reino, não existe preeminência. Entre nós não existe nem pode haver preeminência. É isso que Jesus está falando aqui com eles. E você vê que lá não era o discípulo Sérgio Torres, não. Era o discipulão de Jesus, que estava andando com Jesus. E quando Jesus falava sobre o sacrifício que ele seria para aquela nação, os discípulos estavam preocupados em quem seria o maior do reino dos céus. No reino de Deus, não há lugar para preeminência. Guardem isso. No reino de Deus, ser maior é servir. Peraí que fugiu aqui a folha. Aqui foi errado. É exatamente enquanto Jesus está pensando, falando sobre dar sua vida, que os discípulos estão pensando em quem é o maior entre eles. Eu não sei se alguém aqui já pensou ou pensa sobre isso. Então, pensando quem é maior entre nós, quem é o mais importante? Será que alguém pensa assim? Quem é o maior entre nós? Será que alguém pensa assim? Quem tem a estrela mais reluzente? Quem vai subir ao público para pregar? Pô, lá só sabe os irmãos. Quem vai ganhar notoriedade? A questão deles era essa. E Jesus choca aqueles discípulos. Ele não faz essa pergunta para eles. Jesus não pergunta isso aqui para eles no caminho, no meio das pessoas. A gente leu o texto. Chegando em casa, Jesus, então, para guardar eles, para não humilhar eles, para não envergonhá-lo. Ao invés disso,
em abordá-lo no caminho. Diz o texto que Jesus espera ele chegar em casa e ali ele argui os discípulos. Irmãos, aqui tem um problema. Sabe qual é? Meus irmãos, eles estavam falando de preeminência. Guardem isso. Quem é do maior entre eles? Sabe o que mais? Sabe de mais uma coisa? Nós não somos diferentes daqueles discípulos. Nós gostamos de ser vistos. Nós gostamos de holofotes. E daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Será que é errado querer ser líder? Será que é errado liderar? Mas guarda um pouquinho isso aí. Aqui tem esse problema. Sabe o que mais? Nós não somos diferentes desses discípulos. Nós ainda temos a tola ideia de quem é maior entre nós. Isso talvez não só aqui entre nós, mas a nível de igreja como um todo. Você vê programa de televisão. Mais importante é quem tem a pessoa julga, né? Que mais importante é quem tem a preeminência entre nós. Eu quero tentar tirar isso da nossa cabeça. Quem é o mais importante entre nós? Amados, guardem isso. O Rei da Glória, aquele que criou o universo, o que era Deus, não considerou ser igual a Deus. Mas o que ele fez? Se esvaziou. No nosso meio, não pode ter espaço para a mania de grandeza. Não tem espaço não, irmãos. Quando isso botar no teu coração, mas eu agora trabalho no Rap Teams. Agora eu sou o cara do Rap Teams. O conceito do mundo é até alguma coisa. Agora eu vou pregar domingo que vem. Eu preguei domingo passado, agora eu sou alguma coisa. Porque no nosso meio só existe um modelo digno de ser imitado. Você sabe qual é? O Senhor Jesus Cristo. Ele não veio para ser servido, e sim para servir. Esse é o modelo do reino de Deus que precisamos viver. Estão me entendendo? Esse é o modelo. Então, não deixe brotar preeminência entre nós. A segunda cultura desse reino é a seguinte: no reino de Deus, ser maior é servir ao seu irmão. Quer ser maior? Você acha que Jesus ele repreendeu os discípulos por querer ser maior? Vamos ver aí. O 9:35. Diz assim, e eles, assentando-se, chamou os 12, ele disse: se alguém quer ser o primeiro, está errado ser primeiro? Ninguém pode ser o primeiro entre nós? Foi isso que ele falou? Jesus falou isso? Não. Se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Irmão, eu acho que eu posso falar assim, né? Oxalá, né? Posso falar, oxalá, quem dera. Quem dera todos nós quiséssemos ser líderes. Assumir essa posição aí. Só que o caminho, sabe qual é? Para você ser, tu tem que diminuir. Jesus não recriminou eles, tá? Deu o caminho para eles. Já que você aspira a isso, pode ser que alguém... E é legítimo aspirar essas coisas. Entenda uma coisa. O ser grande no mundo, sabe como é que é? É muitos servindo a poucos. E recentemente, eu e a Amadinho, sentado aqui com um candidato a deputado federal, pudemos falar isso para ele. Que no reino do mundo, se ele queria um sistema de governo, a gente apresentou para ele. Era um irmão em Cristo. Que no reino do mundo, ser líder é muito servindo a um, ou alguns.
Mas no reino de Deus, ser líder, quer ser líder, entenda que você é líder para servir, não é para ser servido. Não estou falando de honrar a sua liderança. Por favor, já falei aqui uma vez, meu aniversário é 9 de maio, guardem isso, pelo amor de Deus. Meu aniversário é 9 de maio, da minha esposa, 31 de agosto. Casamento. Espera aí. 13 de março de 81. Porque a minha filha nasceu 14 de março de 84, né? Depois, né? Eu vou falar. Estão entendendo, meus irmãos? Mas é exatamente assim que a coisa acontece. Quer ser grande? Não tem nenhum problema ser grande, mas vem com esse coração para servir. A gente, há pouco tempo aí, eu tenho 2 episódios recentes com o serviço. Teve um dia desse que eu cheguei aqui no sítio, que eu deixei o carro lá do outro lado, atravessei. Quando eu embiquei aqui, embicar ia fazer uma curvinha aqui, eu percebi que, paralelo a essas portas, estava cheio de sujeira, muita folha, nem sei de onde veio aquilo tudo. Depois eu me informei. Os irmãos tinham varrido no sábado, mas domingo ventou e sujou. Aí quando eu vi aquilo, eu disse, não, eu não posso deixar. Eu vou tirar. Vem um visitante aí, vem os irmãos aí, vamos preparar um ambiente, tá certo? Fui lá atrás, peguei uma vassoura, um carrinho desse de lixo, estou varrendo, catando lixo. Aí passa uma irmã. Ô Sérgio, deixa que eu faça isso aí, rapaz. Faz não. Eu disse, não, deixa eu fazer. Ela, não, deixa eu fazer. Não, deixa que eu faço. A irmã não se conteve. Sabe o que ela fez? Foi lá, pegou uma pazinha e veio me ajudar. Irmão, sabe o que isso quer dizer? Quando você vê um problema, se tu não for a solução dele, que às vezes não depende de nós, seja parte da solução do problema. Não é ver errado. Cadê o Hélito, que é o cara da limpeza? Não, meu irmão, se está do teu lado aí, abaixa, pega o copinho e sai de fininho, né? Não tem? Pega o banquinho, pega o copinho e sai de fininho. Não deixa a tua mão esquerda ver a oferta que a tua mão está fazendo. Agora não. A gente quer ser servido, quem é o responsável da limpeza? E uns até falam assim, será que os irmãos não viram isso não? Deu para entender, irmãos? Tu entra no banheiro, tu vê os papéis lá, meio desordenado. Meu amado, se tu pode ser parte da solução, ou a solução, seja. Porque isso é reino de Deus. Isso é ser líder, isso é ser grande. Não é sentar aqui, vou sentar aqui e esperar. Nós não cremos assim. Se você crê assim, nós não cremos assim. Nós estamos aqui para servir. Tem uma irmã que sabe, não vou dizer o nome dela, que ela está aqui, está até olhando para mim, mas ela sabe que eu gosto de bolinho de aipim, de carmilha não, bolinho de aipim doce. Ela sabe. Aí quando vai ter um encontro, um discipulado, o que eu falo? Vou na sua casa, prepara aquele negócio. Que negócio que é? Deu para entender, irmãos? Mas você tem essa liberdade com os irmãos. E já falei para vocês também, tá? Quem fizer em casa o bolinho de aipim, quiser mandar um pedaço, pode fazer. Estão entendendo, meus amados? Então, quer ser grande? Não tem nenhum problema, mas saiba que o grande veio para servir. A gente está vendo muitas estrelas no meio da igreja como um todo. Tem estrela demais, irmãos. E você sabe uma coisa, olha que verdade. Você sabe que as estrelas só brilham, sabe quando? Quando o sol não está brilhando. E quem é o sol da justiça? Estão entendendo a palavra? Quem é o sol da justiça? Então, cuidado, irmãos. Porque quando o sol está brilhando, não tem espaço para outra estrela brilhar. Quando Jesus, o sol da justiça, está brilhando, não tem espaço para o homem brilhar. Vem cantar aqui, mas vem cantar para a glória dele. Vem tocar aqui, vem tocar para a glória deles. Não venha tocar para ser visto, para arrumar namorada. Não venha. Não venha aqui em cima, agora eu vou ser vista.
Né? A gente é muito bobinho nesse negócio. Eu sou muito bobinho. Né? Viviane está ali, minha filha mais velha. Viviane era missionária lá em Saracuruna. E eu fui fazer o retiro com o Franco lá em São Paulo. Aí, na hora do almoço, a gente foi dar uma volta lá pelo jardim. Eu estou, pô, Franco, tira minha filha de Saracuruna. Manda minha filha para Curitiba, para São Paulo. Aí, mas para que fazer toda essa movimentação? Franco, se ela ficar lá, ela não vai casar, Franco. Lá não tem rapaz. Ah, está ali aquela bela moça ali. Lá não tem rapaz. E já se passaram anos. Ele disse, Sérgio. E sabe qual é o tema nosso lá? Não vos embriagueis com o vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Eu falei, Sérgio, a gente tem que ser cheio do Espírito Santo. Deixa o Espírito Santo mover, cara. Eu, Franco, mas lá só tem menina. Que lugarzinho para não ter um varão lá de Deus, cara. Aí, eu bobinho, né, nem sabia que o meu filho Léo, meu filho do coração, já vinha orando por ela 1 ano. 2 anos de oração por ela. Eu não sabia. Deu para entender, irmãos? Então, quando a estrela, a nossa estrela quer brilhar, quer fazer, Jesus não está na parada. Tá bom? Eu estou aqui, ó. Sabe aquela expressão? Olho no padre, olho na missa? Eu estou aqui, olho da palavra e no horário. Tá bom? Mas estou abreviando, mas não quero perder o foco, não, tá? Primeiro eu falei que nós precisamos viver a cultura do Evangelho, do Reino de Deus. A primeira cultura, não buscar preeminência. A segunda cultura é, se você quer ser grande, ser líder, venha com a motivação correta para servir. Ok? Vou falar o terceiro agora. Vamos chamar de terceira verdade, o princípio dessa cultura. E detalhe, antes de passar para a terceira, deixa eu falar com vocês, meus irmãos. Eu sei porque eu faço a escala. Todo domingo tem cerca de 40 irmãos que são escalados aqui. Tem irmãos que trabalham no estacionamento, tem irmãos que trabalham na enfermaria, que já é um serviço específico, né? Tem irmão que trabalha na cozinha, na cantina, aqui embaixo com as crianças. Não é nem para dar aula, não. Geralmente é um casal que fica aqui embaixo para olhar os filhos de vocês. Nossos filhos, nossos netos, que são muito ligeiros. Às vezes, quando você vai ver, já está onde? Lá fora. Então, fica uma irmã nessa extremidade e um irmão na outra extremidade. Para quê? Só para segurar a nossa bênção, não deixar a nossa bênção fugir. Tá certo? Temos serviço no estacionamento. Agora, deixa eu falar uma coisa. Há quantos anos, eu vou agora apelar, há quantos anos que você vem para essa reunião e não faz nada, a não ser sentar aqui? Deixa eu falar uma coisa. Toda vez que você age assim, sabe o que está acontecendo? Sobrecarregando alguns. E a verdade não que eu falei, a cultura do reino de Deus, nesse reino, a cultura é você servir ao seu irmão. E com isso eu quero te animar, irmão, nós estamos precisando de ajuda. Fazer a escala, às vezes aqui embaixo, o Maldo, que é o responsável, sofre. 2 pessoas, por favor, você que nunca fez nada, eu não quero nem ser grosso não, tá, irmãos? Eu quero ser eu com vocês. Tá bem? Eu amo cada um de vocês. E falo isso com temor. A gente precisa do teu serviço. O dom que Deus te deu é para ser compartilhado com essa igreja aqui. Ó. E depois com outros irmãos que reúnem em outro lugar. Mas compartilha conosco. Tá bem? Então tem banheiro. Banheiro. Esse eu vou pegar porque, né, o Hélio está ali. Banheiro masculino. Para arrumar, nós só temos acho que 4 pessoas. 4 irmãos. Meu amado, qualquer um pode entrar no banheiro. E não é para lavar o banheiro, não. Vai lá, dá uma borrifada, cata um papel, joga um negocinho e vai embora. Tu não pode fazer isso? Mas, deixa eu ver aqui um parênteses.
Antes de fazer aqui, faça, sabe aonde? Na sua casa! Porque se você não faz aqui, é porque você não faz lá. Só pode ser. Ah, mas é minha mãe me criou assim. Só que agora não é mais sua mãe, agora é sua esposa, sua companheira. Aí mudou muita coisa, irmãos. Eu tenho na família filhos do coração, assim como eu, estamos sendo moldados, né? Que não fazíamos. Aprendi a cozinhar. 11h49, ó. Aprendi a cozinhar nessa pandemia. E hoje eu posso fazer um arrozinho para minha esposa, um peixe. Irmão, como eu me realizei. A Madinha já faz isso de olho fechado. Quando eu fui na peixaria, olhei assim um salmão. Cara, eu vou comprar um negócio desse. Nunca tinha comprado salmão na minha vida. Comprei um salmão, fui para casa. E agora, o que eu faço com esse salmão? A Rose ia chegar para o almoço. O que eu faço? Fui para a internet. Como assar, como preparar o salmão. E o cara deu passo a passo. Poxa, quando a Rose chegou, meus irmãos, já sabe, né? Marido e mulher têm liberdade. Meus irmãos, foi uma bênção. Aí tenha a sua imaginação aí. Foi uma bênção. Deu para entender, irmãos? Então, o que esse reino de Deus pede de nós é que a gente venha servir uns aos outros. Bem, o terceiro. Nesse reino, na cultura desse reino que você prega aí, diz o seguinte: os menos favorecidos devem ser lembrados. Ó, irmão, como é fácil chamar o pastor na casa. Chamar o Franco, né? Modesto, já recebeu vários convites. Os irmãos no todo, né? Como é fácil chamar o pastor, o teu líder, na sua casa? O que vocês acham? É fácil ou difícil? Eu acho que é fácil. Quem acha que é fácil, fala assim comigo. Chamar o pastor. É fácil. Pode ser por vários motivos. Mas e aquele irmãozinho que não pode te retribuir em nada? Porque tem uns irmãos, vou pegar o Franco como exemplo. Se tu chamar o Franco na tua casa, pode ter certeza que ele tem palavra para falar do início ao final. Eu não tenho assim não, essa eloquência toda. Mas palavra, irmãos, de edificação. Palavra que você fica assim, fala mais. A comida está ali, tu não quer nem comer. Então tem irmãos que é assim, que você chama, né? E acaba recebe daquele irmão. E aquele outro irmãozinho que está aí, às vezes até do teu grupo caseiro, e tu nunca chamou esse irmão para almoçar na tua casa. O que você acha, meus irmãos? E quer ver o que Jesus fez com aqueles discípulos? Projeta para mim aí o 36 e 37, por favor. Jesus segue tratando dos discípulos. Essa mania de grandeza que vai no coração deles. Trazendo uma criança, colocou no meio deles e, tomando-a nos braços, disse-lhes: qualquer que receber uma criança tal como essa, em meu nome, a mim me recebe. E aquele que a mim me recebe, recebe aquele que me recebe a mim. Mas ao que me enviou. Tá certo? A mim o que enviou, não é isso? Tá bom. Não recebe a mim. Recebe aquele que enviou. Recebe Deus, no caso, para o Pai. Jesus pega aquela criança não surgiu ali por acaso. Entenderam, né? Jesus pega aquela criança e coloca no meio deles. Para quê? A criança tinha algum valor naquela época? O que vocês acham? A criança, assim como a mulher, não tinha valor nenhum. Ninguém parava para conversar com uma criança. Não é como hoje, que tem estatuto da criança, estatuto do adolescente, tem um montão de coisa que guarda a criança. Mexer com criança é uma fria. Mas naquele tempo, Jesus bota aquela criança ali só para mostrar que até uma criança merece o quê? Ser
lembrada, ser considerada. Até uma criança que não pode te retribuir com nada. A gente precisa olhar para essa criança. Irmãos, como eu falei, criança aqui não é faixa etária, é um símbolo. Naquela época, a criança não tinha prestígio, não tinha valor. Naquela época, a criança era um ser que não recebia atenção, não tinha valor. Um adulto não gastava tempo com criança. Aqui Jesus está corrigindo o seguinte: não apenas às vezes a gente deve ser o primeiro, como também dar atenção àquelas pessoas que a gente julga menos importantes. A gente não deve ser o primeiro, não buscar o primeiro lugar, não busque o primeiro lugar. Quer viver o reino de Deus? Não busque para si o primeiro lugar. Eu sei que disso aí alguns irmãos poderiam falar alguma coisa. Um testemunho desse pastor que eu ouvi ele ministrando. O Hernandes Dias Lopes. Ele estava numa sala de aula e alguém perguntou para ele assim, um colega, perguntou para o professor: professor, o senhor gosta de conhecer pessoas importantes? Olha que pergunta de um aluno para o professor. O senhor gosta de receber pessoas importantes? Qual tu acha que foi a resposta do professor para ele? Para o aluno? Sabe o que ele disse? Que não. Ele gostava de conhecer pessoas. Estão entendendo? Pessoas. E esse é o princípio, irmãos. A pessoa que está do teu lado. Faça essa experiência. Não precisa nem convidar para almoçar de imediato, mas chega perto e dá um abraço. Vou arriscar mais uma vez. É possível, ou é provável, que aqui entre nós tenha pessoas que você nunca abraçou. E é que nós somos uma igreja de abraço. Ficamos parados aí por causa da pandemia, não é verdade? Nós somos uma igreja de abraço, de beijo. Mas é provável, não vou pedir para levantar a mão, mas é provável que tenha pessoas aqui que sentou do teu lado alguma vez e você nunca abraçou, nunca cumprimentou. E isso não é a cultura do reino de Deus. Estão me entendendo? A cultura do reino de Deus, que lá fora é loucura. Então, meus amados, vamos fazer isso. Tá? Eu estou trabalhando com a minha liderança e conversado com eles, uns aos outros. Eu tenho um sonho. Eu tenho um sonho. Se vai ser realizado, eu não sei. Mas sabe qual é o meu sonho? Que pelo menos nos que andam mais perto de mim, que em cada grupo caseiro eu tenha 2 líderes. 2 líderes liderando juntos. Sabe para quê? Para fortalecer o companheirismo. Eu comecei agora, recentemente, nessa tecla de novo. Aí, como fazer? Não sabia como fazer? Eu ensinei. Fazer uma escala aqui, Você vai tomar um café com aquele. Aquele tomar café com aquele. Deu para entender, irmão? Aquele carro que só pega no empurrão, não tem... Eu já tive, talvez você não tenha tido. Mas eu já tive aquele carro que só pegava no tranco. Lembra do tranco? No tranco. E tem irmãos que também é assim. Tá bem? E eu só tenho 2 minutos ali para concluir com vocês o que eu quero falar. Então, o terceiro, irmãos, valorize aquele irmão que possivelmente, e pode se surpreender. Tu olhar assim para aquela irmãzinha quietinha, irmã, vai lá em casa. E ela tem mais palavra do que o Franco, entendeu? Aquele irmãozinho que você vê assim, quietinho, caladinho, não te surpreende. E palavra que eu digo é conteúdo mesmo, é coisa que vai te edificar. Experimente, tá bom? E concluindo aí a nossa conversa. No reino de Deus, não há lugar para exclusividade. Sabia disso? Não tem lugar no reino de Deus para exclusividade. E eu vou ler o último versículo
que vai falar sobre um discípulo de Jesus que nós o conhecemos como discípulo do amor. Olha o que esse camarada com o coração ruim fez. Vamos ler. Versículo 38 e 40, por favor. E eu já estou concluindo aí com os irmãos. Olha aí, irmãos. Oi? Disse-lhe quem? João. Né? Disse para quem? Para Jesus, está aqui ele fala. Uma conversa de João com Jesus. Disse-lhe João, mestre, vimos o homem que em teu nome expelia demônio. Positivo ou negativo? Hein, irmão? Me ajudem aí. Positivo. Em teu nome expelia demônio. O qual não nos segue. Positivo ou negativo? Relativo. Não nos segue. O qual não nos segue, né? E nós lhe proibimos porque não seguia conosco. Mas Jesus respondeu, não lhe proibais, porque ninguém há que faça milagres em meu nome e logo a seguir possa falar mal de mim. 40. Pois quem não é contra nós, é por nós. Irmãos, o que estava no coração de João? Que eles eram tal, sabe por quê? Porque ele era membro da comunidade evangélica na Zona Oeste. Sabe que comunidade é essa? Somos nós. É o nome, nosso nome pessoa jurídica, né? Ah, não, mudou. Nosso nome hoje, pessoa jurídica, é Igreja Evangélica na Zona... nem sei mais. Igreja... Esqueci, cara. Comunidade Evangélica, esqueci. Comunidade de Atos. Deu para entender? João se achava assim, ó, eu faço parte do louvor lá que o Rafael toca. E o cara não faz. Estão me entendendo, irmãos? E sabe quem é que gerou isso no coração? João, o discípulo do amor. Pô, irmão, a gente precisa guardar o nosso coração. Ele é enganoso. Deliberadamente corrupto. E você vê que João, olha, aquele camarada, para concluir com vocês, o cara estava fazendo a coisa certa, expulsando em nome de Jesus, fazendo a coisa certa. Com resultado ou sem resultado? Com resultado. Mas pelo fato de não caminhar com Jesus, os discípulos, não foram nem os incrédulos, não, os discípulos, mandou que ele parasse, porque não fazia parte daquele contexto. Você se acha melhor do que os irmãozinhos que se reúnem fora daqui, só porque a gente ouve o evangelho do reino? Irmãos, isso nos torna mais responsáveis diante de Deus e dos irmãos. Conhecer o que você conhece, olha, me perdoe, mas eu vou falar. Tem irmãos que saem do nosso meio e logo, sem aonde foi recebido, logo, o camarada é consagrado a pastor. Sabe por quê? Porque os irmãos têm conteúdo. Os irmãos têm, vocês têm conteúdo. Vocês conhecem coisas que lá da denominação não conhecem. Já ouviram aquele ditado assim? Na terra de cego, quem tem olho é rei? Irmão, chega numa denominação e começa a falar. Logo, o cara vai falar assim, você tem que fazer um seminário para ser pastor. Isso falaram com o irmão que saiu daqui não tem 3 meses. Está me entendendo, irmãos, como é que é a coisa? Então, ter conteúdo, nós temos conteúdo, mas ter esse conteúdo não nos torna melhor do que ninguém. Não abriga isso no teu coração. Não olha para o irmão da denominação e se acha, não, mas lá quem prega é o Franco entre nós, lá quem prega é o Cláudio, lá quem... Meu irmão, para com esse negócio. Deu para entender o que eu quero te dizer? Então, meus amados, ter conteúdo e não ter a prática é a mesma coisa que nada. Então, eu quero concluir com vocês apenas lendo. Os irmãos da música, e se tiver uma música para me ajudar nesse momento, pode subir, fica à vontade. Só resumindo o que eu falei com vocês.
Eu falei que no nosso meio não pode haver preeminência, ser o maior é servir o seu irmão, devemos atentar para os menos favorecidos, lembrar desses irmãos, e não há lugar para exclusividade. Deixa o teu discípulo ou discípulo de Jesus que você cuida, deixa te honrar. Discípulo de Jesus, honrem a sua liderança, isso é bom. Isso é agradável a Deus. Tá bom? Mas você que é líder, não puxa nada para você. Não puxe.